Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Eu sou o Eldon e esse é o Reciprocast, um podcast feito para você que não quer ser pego aí pelas criaturas que gostam dos atalhos, um podcast que faz você olhar para dentro de você e entender quais são as suas verdadeiras intenções. Se você não quer viver de atalhos, se você quer viver realmente de propostas com propósito, de objetivos que vão fazer você chegar a algo muito além, né, daquilo que você pensava em ter há um tempo atrás, esse aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo, sente-se à mesa, tire a sua máscara que o espelho está ligado e o Reciprocast vai começar. Eu sou o Eldon, do canal Eldon 360, e hoje nós vamos falar de algo que vem sendo cada vez mais falado, principalmente aqui na internet, nas redes sociais, e eu acho que é um assunto que tem tudo a ver aqui com a temática do nosso podcast, né, do Reciprocast, tá? Então hoje eu estou aqui solitariamente sozinho para trocar uma ideia com vocês, para falar um pouco sobre a condição das narrativas, tá? Mas eu não quero trazer muito isso para o espectro político, tá? Eu acho que nessa condição, nessa seara, isso já está muito batido e muita gente já fala em relação a isso, principalmente tentando alertar as pessoas sobre aquelas condições em que todo mundo sabe que eles falam aquilo que você quer ouvir, tá? Mas a gente quer trazer aqui algo muito mais profundo, né? Algo que às vezes você nem percebe que existe, já levando em consideração que uma narrativa normalmente é difícil de se perceber, né? Você pega algo que seria uma verdade e transforma aquilo em algo que seja de interesse próprio, manipulando uma massa, né? Mas isso acontece também em menor escala, tá? Então a gente vai trocar essa ideia aqui em alguns blocos, tá? Para a gente entender de fato, né, quem está pensando por você? Essa é a pergunta principal dentro da condição de uma narrativa, porque você ali, às vezes, está sendo levado por uma condição e alguém está manipulando o seu pensamento para que você chegue a uma conclusão, tá? Que de fato não é a que você desejaria chegar. Você mesmo é levado a concluir, né, algo que você, em situação normal, se você parar sozinho para pensar, você jamais iria decidir daquela forma. Mas com as palavras certas, com as condições certas, as pessoas conseguem sim manipular você para que você responda exatamente aquilo que elas querem, tá? Então, a grande pergunta de hoje é narrativas, né? Quem está pensando por você, e nós já vamos abrir com o seguinte: a maior prisão do ser humano ela não é física, é mental. E a maioria das pessoas nem percebe que está presa, tá? Mais uma vez, nós não vamos falar aqui hoje na condição política, mas em muitos momentos vocês vão acabar remetendo, né, o que a gente vai falar aqui para essa visão, tá? Então, principalmente com esse mundo polarizado que a gente está vivendo, e aqui no Brasil, então, demais, né? A gente vai acabar entrando dentro dessa seara. E se você automaticamente vai pensar nessa situação que a gente está vivendo, né? E a ideia é fazer você se movimentar mesmo e começar a pensar um pouco sobre aquilo que você recebe de informação, sobre as coisas que você de fato recebe aí das informações, né? E notícias e tal, e entender se de fato não estão implantando em você algo que de fato é somente uma condição de te manipular, beleza? Então, não vamos falar só a narrativa que aparece na televisão, rede social, na política, né? Nós vamos falar de histórias aqui que moldam, né, uma nossa forma de enxergar o mundo. Porque, de certa forma, você é criado através de narrativas, né? Os seus pais têm as histórias deles e eles vão passando exatamente isso.
Quem aqui nunca pegou aquela história a sua bisavó fazia, né, uma determinada comida de um jeito, aí a sua avó começou a fazer, a sua mãe fazia, você faz, o seu filho faz, e aí o seu filho resolveu perguntar o porquê que é feito daquele jeito e você responde: "Ah, a sua bisavó fazia assim", né? Isso é uma forma de narrativa, né? Tudo foi manipulado para que todas essas gerações fizessem algo de exatamente da mesma forma, né? E você simplesmente acreditou que aquela era a única forma que poderia ser feita, aquela era a melhor forma que poderia ser feita. Até um dia que o seu filho resolveu questionar, ou você era a pessoa que questionou, tudo aquilo que era feito da mesma forma há diversos anos. Não é porque algo dá certo que ela não pode ser melhorada, né? Mas a partir do momento em que você não consegue colocar ao mundo um questionamento sobre uma forma de fazer algo, você está preso em exatamente uma narrativa, né? E aí, o que de fato hoje você deve acreditar, né? Quem está escolhendo aquilo que você acredita? É você mesmo que está escolhendo? Você está sendo consciente nas suas decisões? Essa é a grande pergunta que eu faço aqui. Porque a manipulação ela não vem só da questão política, né? A gente tem aí a própria televisão que a gente acabou de comentar aqui, né? A televisão era sim um meio de manipulação de massas até bem pouco tempo. Você praticamente só tinha como entretenimento, né? A não ser as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, mas até hoje ainda em alguns lugares muitas pessoas só têm um meio de entretenimento que é a televisão. E a gente sabe que existe uma rede de televisão que acaba sendo tendo ali uma maior fatia de mercado e alcançando mais gente. E até bem pouco tempo, essa rede, praticamente, ela tinha um controle do que você ia ter como notícia ou não, tá? Se você analisar os canais de televisão no modo geral, eles apresentam para você praticamente o dia inteiro o medo, né? Eles trazem a narrativa de que tudo é muito perigoso, de que morre gente ao tempo todo, de que a economia está sempre muito ruim, não que esteja boa, mas para, né, a maioria do, do, do que a gente vê aí, né, na questão principalmente econômica, depende também de quem está lá no poder, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas se você analisar bem, todo ponto ele tem duas visões. Então, às vezes, o que tá ruim para um, para outro tá bom pra caramba, né? E aí depende. E aí, o cara que tá te passando a notícia, ele vai colocar o viés dele. E ali entra a narrativa, né? Ele vai pegar aquela informação solta e vai encaixar na narrativa dele. Que se você quiser encaixar numa narrativa inversa, você também vai conseguir encaixar, tá? Então, na maioria das vezes, a gente vive num mundo hoje em que você tem que analisar um dado, você tem que analisar uma notícia e entender se aquilo de fato faz sentido para você ou não, entende? Então, entrando na questão da narrativa, né? Ela não é necessariamente uma mentira. Muita gente prega isso e tal, pá, e aí você pode acreditar que a narrativa é uma mentira, mas na verdade ela entra exatamente nessa condição que eu acabei de falar. Ela é uma interpretação dos fatos. Eu pego um fato que aconteceu de verdade e eu o interpreto de uma forma que eu quero fazer com que você acredite que a minha ideia está correta, mesmo que às vezes ela não esteja, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar dois indivíduos e eles enxergarem exatamente uma forma diferente em um acontecimento, porque cada um vai ter uma narrativa diferente. Cada um vai querer defender para você o mundo da forma dele, né? E aí existe uma citação da pessoa que se chama Nin, e ela fala que não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como nós somos. Entende? Então, muitas das vezes, se você não tem o conhecimento de algo, se você não sabe que algo existe, é muito difícil que você vai conseguir enxergar por aquela ótica uma determinada informação. Tá? A gente teve recentemente agora
a senhora lá que era mãe do menino Borel, né, que infelizmente sofreu, né, uma situação trágica ali e tal, e que ela era, né, uma das envolvidas no caso, né, o menino acabou morrendo e tal, e ela era uma das envolvidas no caso, e ela teve agora um perdão da juíza. E aí, quando você coloca na mesma situação, ela participou da morte do filho e foi perdoada. Só que a gente tem uma mulher que pichou uma estátua e escreveu uma frase que um ministro falou e ela está presa, condenada a 14 anos. Então, entende a questão da narrativa? Se você for pegar nessa condição, você vai colocar em xeque praticamente tudo. Se você começa a questionar as coisas, você consegue colocar em xeque praticamente tudo. Poxa, por que que a juíza disse que ela já teve, entre aspas, um linchamento social através da internet, né? E por isso ela deu o perdão do crime que ela cometeu. E a outra mulher que simplesmente usou um batom para escrever numa estátua de pedra recebeu 14 anos de cadeia e não recebe perdão, né? Então, se você for trazer nessa ótica em si, você vai questionar muita coisa. Quando você começa a entender que existe uma narrativa dentro de alguns espectros, você vai começar a entender que o questionamento ele é sim uma forma de você começar a enxergar de forma diferente, tá? Então vamos a um exemplo simples. Uma empresa demite um funcionário. A narrativa número um, a empresa é cruel. Muitas pessoas falam isso, né? O funcionário foi demitido. Poxa, a empresa é cruel, ela poderia não demitir o funcionário, ela é rica, né? A narrativa 2 seria a empresa está passando por dificuldades, ela precisa sobreviver. Veja, nós temos o mesmo fato e nós temos duas interpretações. E cada interpretação virá da forma em que cada pessoa vê o mundo. Se aquela pessoa ela nunca foi empresária, se ela não sabe que uma empresa precisa dar lucro para ela continuar sobrevivendo, ela vai dizer que a empresa é cruel. Porque por mais que o funcionário fosse muito bom, né, fosse exemplar e tal, mas se ela precisou cortar os custos para sobreviver, e essa pessoa que está analisando, ela nunca teve uma empresa para entender que às vezes você precisa cortar porque não está vendendo, né, ou porque está passando um momento ali que há realmente uma necessidade de fazer um corte, ela vai dizer que essa empresa ela é muito cruel, entende? Então cada um vai ter uma verdade em cima daquilo que ela já viveu e aquilo que ela realmente consegue interpretar de uma determinada ação, né? É como, por exemplo, hoje em dia está muito alta a questão de mulheres, né, prestarem queixa de homens por assédio, por exemplo. E a primeira pergunta que se vem na cabeça é de questionar, cara, será que é isso mesmo? E aí você começa a analisar o contexto. Ah, não, a mulher sempre ela ficava em casa e ela ia num determinado local, tipo um trabalho, né, ou um templo, em determinados locais onde não seria uma ideia em si dela estar contribuindo para aquilo, beleza? Então, para a gente analisar bem a narrativa, para a gente não ir para um caminho torto aqui, tá? A gente está analisando um fato. Não tem muito o que se duvidar numa condição dessa. Pode acontecer? Pode. Mas provavelmente a mulher nessa condição, ela diminui muito, né, a interpretação de outras pessoas para questionar se ela teria algo a ver com aquilo ali. Já nas últimas histórias que a gente tem visto aí, principalmente no meio esportivo, jogadores de futebol e etc., pessoas ricas, né, de televisão e tal, a gente tem visto muitas denúncias onde, depois de sofrer, né, algumas consequências sociais,
o acusado consegue provar que ele, na verdade, não tinha nenhuma condição ali de assédio, que era tudo, tinha o consentimento da vítima, né, para acontecer o que ocorreu. Inclusive, às vezes, com vídeos, né, com condições bem fatídicas de que, de fato, havia ali o consentimento. Mesmo assim, era muito difícil do acusado quebrar a narrativa de que ele realmente era um criminoso. E aí depois, quando ele consegue provar, a- quem cria a narrativa ali acaba sumindo, acaba desaparecendo, não fala mais sobre o assunto. Porque, na verdade, a narrativa que, né, o autor quer criar ali é aquela que interessa a ele, né? É aquela que o establishment está determinando. Né? Então, questionar diversas condições, questionar qual era a situação no momento, é sim algo que a gente tem que fazer sempre quando pega uma notícia que esteja ali meio que cortada, que você não tem ideia do contexto que aconteceu. Tá? Então, até mesmo a justiça em si, quando vai julgar determinado processo, ela precisa entender como era a condição, né, que aconteceu o fato, que gerou ali o possível crime, o possível delito, tá? E aí o poder acaba sendo de quem conta a história, né? Winston Churchill, ele diz que a história é escrita pelos vencedores, né? Então, normalmente os perdedores, eles acabam sendo esquecidos, mas os vencedores, sim, né, acabam controlando ali a narrativa. E quem controla a narrativa não precisa controlar a verdade. Forte isso aqui, né, cara? Ele só precisa apenas controlar a percepção. Então, essas aplicações, elas podem ser feitas em diversos pontos, que é isso que a gente vai colocar aqui. É óbvio que na política isso acontece a todo tempo, e você precisa estar muito ligado em relação a isso, mas o marketing faz muito isso. O marketing é narrativa pura. O marketing ele estuda exatamente aquilo que você precisa entender. Se você analisar bem, ontem eu estava vendo algumas pesquisas aqui em relação a médicos e tal, e principalmente na questão de alimentação, tá? Se você analisar, a cada momento um determinado alimento ele é bom e ele é ruim. Né? O ovo ele já foi bom e já foi ruim 500 vezes. Ele vai alternando. Se você analisar isso de forma prática, você vai entender que, pô, cara, calma aí, existe alguma coisa aqui que não está batendo, né? Poxa, ontem o ovo era ruim, agora o ovo é bom, e aí daqui a pouco ele fica ruim de novo. Isso em diversos outros, né, objetivos ali de marketing, tá? Então, a gordura do animal já foi ruim, aí agora é boa de novo, porque a gordura hidrogenada já está causando algumas coisas. Então, é preciso que a gente se questione. É preciso que a gente pegue aquilo que a gente já estudou e a gente olhe assim e fala, cara, a biologia lá na história, né, o ser humano, ele sempre ele é caçador, né? Ele saía para caçar. Então, pô, por que cargas d'água agora a gente come mato, come grão, come, né? Será que é isso mesmo? Será que faz sentido isso? E aí você começa a questionar como que está a sociedade hoje, né? A sociedade era muito mais saudável há tempos atrás e hoje em dia a gente vive mais, mas não vive melhor. Né? A sociedade está doente com diversos tipos de doença e é óbvio que algumas delas estão ligadas às narrativas. Né? Se você for ver as pessoas que vivem com ansiedade, com alguns transtornos psíquicos, ele acaba vindo justamente de muitas narrativas. Se você parar bem para pensar, você vai prestar atenção e vai entender isso. Né? E aí, trazendo exatamente para isso, existe um lugar em que a narrativa ela é predominante, que é na religião. É óbvio que você precisa ter a sua fé, mas você precisa ter muito cuidado com a religião, porque dependendo da forma que é falado para você, você vai deixar de ser uma pessoa livre,
você vai deixar de ser uma pessoa pensante e, obviamente, você vai passar a ser uma pessoa controlada. E todos aqueles que são controlados acabam penando um pouco, tá? Então, política, marketing, religião, empresas, tá? Quando o seu chefe chega ali e fala para você algo tal, para você fazer às vezes algo errado, né? E ao invés de ele falar diretamente o que é para você fazer, ele cria todo um enredo para fazer você acreditar que aquilo que você está fazendo está certo. E só as pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, elas vão questionar exatamente aquilo que está sendo mandado a elas. Se ela perceber que aquilo não é para ser feito, ela não vai fazer, tá? E aí, mais uma que é o campeão aqui que ninguém percebe, que são os relacionamentos, né? Dentro da sua família, dentro do seu casamento, dentro, né, de diversos tipos de relacionamento, né, amizades, etc., você pode estar sendo manipulado a todo tempo. A todo tempo. E se você não souber exatamente questionar se aquela atitude realmente precisa ser feita ou não, e o não ele é muito poderoso, tá? Então o seu filho vai tentar te manipular, o seu cachorro vai tentar te manipular, né? A sua mãe às vezes vai tentar te manipular. Quantas histórias a gente sabe de mães controladoras? Então as pessoas vão estar sempre tentando controlar o seu pensamento, a sua mentalidade para fazer com que você conclua exatamente aquilo que ela quer, tá? Então, quantas opiniões suas realmente nasceram de você? Para pensar nisso daí. Na maioria das vezes, as nossas opiniões são formadas por aquilo que a gente ouviu dos outros. A gente, às vezes, nunca questionou, né, uma crença que a gente tem. E aí eu sempre brinco que trocar a opinião de alguém é fácil. O difícil realmente é mudar uma crença. Porque uma vez que a pessoa acredita de fato que aquilo é verdade, fica muito difícil da gente conseguir mudar. Entende? Então, assim, é complicado quando chega numa situação de crença. Uma opinião é mais fácil, porque a opinião ela depende de fatos, né? Já a crença ela vem muito mais das narrativas. E aí nós vamos entrar nas narrativas que contamos para nós mesmos. Porque existem muitas narrativas que somos nós que colocamos dentro da nossa cabeça e nós acreditamos que aquilo é verdade, né? Então, a parte mais profunda de hoje é muito provavelmente essa aqui, de você olhar no espelho, que tem tudo a ver com o nosso podcast, né? O Reciprocast vem muito dessa etapa de você conseguir olhar no espelho e você conseguir exatamente falar quem você é, né? E a manipulação mais perigosa que existe não é a que vem de fora, né? É a que vem de dentro da gente. São narrativas pessoais, né? Como eu não nasci para isso. Olha só. Ah, eu não nasci para isso aqui. E às vezes você está no melhor lugar do mundo para você naquele momento. E você está jogando fora, você não está agradecendo, né? Quantas pessoas dizem que dinheiro não é para mim? Tem tudo a ver aqui conosco, né? Com o canal Edo 360. Dinheiro não é para mim. A pessoa não se dá o merecimento, né, do valor que ela pode receber por aquilo que ela é, por aquilo que ela sabe fazer. Né? Nunca dão oportunidade para mim. E às vezes as oportunidades passam e a pessoa não percebe. É aquela velha história do cavalo selado, né? O cavalo tá ali passando na frente dela, seladinho, sem ninguém, é só ela subir e ir. Ela não vai, cara. Aí o cavalo vai andando, vai indo, ela não vai. Entendeu? Ela não consegue nem enxergar a oportunidade. Depois ela diz que ninguém dá oportunidade para ela. Mas será que isso é verdade? Né? Dentro do relacionamento, aquela pessoa que fala assim, ela tem vários relacionamentos, e aí ela sempre diz assim, eu sempre escolho a pessoa errada. Cara, será que ela sempre escolhe a pessoa errada ou será que a pessoa errada é ela mesma? E ela cria essa narrativa de que a outra pessoa é a errada, onde, na verdade, muito provavelmente ninguém consegue aguentá-la porque ela não consegue acreditar que ela, de fato,
entendeu? Tem o potencial que ela pode alcançar, ela consegue estragar tudo ao redor dela por conta da crença que ela tem de que ela não é a pessoa que sabe escolher. Entende como isso é profundo? Você saber escolher, você saber colocar em prática aquilo que você aprendeu e acreditar de fato que aquilo funciona. Entende? Muito mais, isso também é uma narrativa, tá? Mas é muito melhor você ter uma narrativa que seja positiva para você. E ó, cuidado, porque, por exemplo, essa pessoa que fala que eu sempre escolho a pessoa errada, ela pode acreditar que ela é a pessoa mais foda do mundo. E aí depois ela conta essa história que ela sempre escolhe a pessoa errada. E as narrativas estão ali, sempre prejudicando. Ela não se questiona se de fato ela não está errada em alguma coisa. Tá? E aí é óbvio que se você repetir muitas vezes uma mesma história, mesmo que ela não seja verdade, ela vai se tornar uma identidade. Entende? Se em todos os lugares estiver falando que 1 mais 1 é 3, e é dessa forma mesmo, tá? 1 mais 1 é 3, e todo mundo começar a repetir isso vai se tornar uma verdade, onde 1 mais 1 são 2. Pegou? Eu quis levar mesmo ao extremo, inclusive em língua portuguesa. Se você for em muitos lugares no Brasil, você vai enxergar, né, exatamente da forma que eu estou falando. As pessoas vão dizer que 1 mais 1 é 2. E são 2. Só que com essa vontade máxima de aglutinar tudo, de reduzir tudo, as pessoas estão cada vez mais diminuindo as palavras e inclusive os verbos, né? Então já não estão conjugando mais nada, já não estão fazendo nada, então estão acreditando que aquilo ali está tudo certo, está tudo bom, beleza? E aí Anton Chekhov diz que o homem é aquilo que acredita ser. E talvez a sua maior prisão não seja uma narrativa do sistema, seja uma narrativa que você mesmo criou. Já parou para pensar nisso? Que às vezes você está preso porque você diz assim, mas a minha religião não permite que eu faça isso. Mas se eu não fosse da minha religião, eu faria. Então será que você está na religião certa, cara? Será que aquilo de fato é a sua essência? É óbvio, existem coisas erradas que você não deve fazer. E aí, muitas vezes, a religião, né, algumas situações vão acabar te ajudando naquilo. Mas eu conheço muitas pessoas que poderiam ser muito mais importantes para a sociedade do que elas são hoje, se por acaso elas não fossem travadas pela religião. Tá? Então, não estou aqui falando mal da religião em si, mas quero que você pense um pouco. Que você não caia na narrativa de que às vezes algo é errado pelo simples fato de acreditar que às vezes não é. Tá? E aí, quando você se questiona um pouco, você acaba enxergando que pode se fazer um pouco mais. Tá? E aí, eu quero ver para você como identificar uma manipulação. Como que você conseguiria enxergar que alguém está tentando te manipular? Tá? E aí, tudo começa de questionar. Né? São algumas ferramentas práticas, são perguntas. Né? Então, quando você ouvir uma notícia, ouvir algo, ouvir alguém falando alguma coisa, você pode perguntar primeiro: quem ganha se eu acreditar nisso? Tá? Segundo, quem perde se eu acreditar nisso? Porque muito provavelmente alguém está ganhando, alguém está perdendo. Tá? Quais fatos estão sendo omitidos nisso aqui? Porque a pessoa vai falar exatamente aquilo que ela quer que você acredite, mas ela vai omitir os fatos. Existe uma grande confusão na internet hoje, no ramo de finanças, que é o produto consórcio, por exemplo. E o consórcio ele tem pessoas que ganham dinheiro com ele, né? E tem pessoas que perdem dinheiro com ele.
Muito provavelmente as pessoas que perderam dinheiro com consórcio são aquelas que acreditaram numa narrativa e compraram um produto que não era para ela, tá? A grande maioria das pessoas que ganham dinheiro com consórcio são aquelas pessoas que já sabem como é que funciona, que sabe que aquele produto é para ela e que tem paciência para usar o produto. Porque os impacientes, eles vão pagar mais caro. Então o consórcio não serve para os impacientes. E aí você vê um monte de páginas de finanças falando mal do consórcio, e quando o seguidor vai lá e comenta que tem um consórcio que não conseguiu mais pagar, o, o guru lá da internet, o influenciador de finanças, ele indica uma empresa que compra consórcio, que vai comprar pela metade do valor que você pagou e que você vai achar que está fazendo um grande negócio, porque você pegou um dinheiro ali na hora, mas na verdade o guru, o influenciador que está falando mal do consórcio, está ganhando dinheiro em cima de você, tá? Então, sempre pergunte: existe uma visão oposta? Se alguém está falando mal de um produto, vamos procurar ver quem fala bem e vamos chegar num nível médio ali, né? Do que é bom e do que é ruim. Na maioria das vezes, você vai enxergar que existem pessoas que estão se dando bem com aquilo ali, mas que informações foram omitidas. Então, tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. E tudo está dentro da manipulação e principalmente do emocional e do racional. Então, quando você chega numa situação e aí você recebe uma informação e você começa a reagir, se você parar e pensar, nesse momento eu estou sendo racional ou emocional? Porque na grande maioria das vezes, quando você sente raiva, sente repulsa, sente é, tem algum sentimento dentro disso, você está sendo mais emocional. Porque se você for racional, você vai querer ser justo, você não vai ter raiva da pessoa. Entendeu? Aquilo não te afeta diretamente. Então não tem por que você ter raiva da outra pessoa. Né? Mas você quer ser justo, você quer que aquela pessoa não faça mais aquilo. Então, quando alguém tenta controlar a sua emoção, geralmente ela está tentando controlar a sua conclusão. Nós, quando tomamos decisões, na grande maioria das vezes, são decisões emocionais. Tá? Decidir comprar um carro é racional. Na grande maioria das vezes é racional. Qual carro comprar é emocional. Na grande maioria das vezes. Tá? Então, são muito poucas as pessoas que escolhem um modelo de carro racionalmente. Ela escolhe, na grande maioria das vezes, emocionalmente. Tá? Então, veja, escolher comprar um carro, na maioria das vezes, é racional. Na maioria das vezes. Mas o carro que você vai comprar, na maioria das vezes, é emocional. Então, olhando esse exemplo, você já consegue identificar na prática quando que você está usando a razão e quando que você está usando a emoção. Porque quando você decide comprar um carro, você vai olhar, eu tenho dinheiro para isso? Eu preciso mesmo ter um carro? Por que eu tenho que comprar um carro? Ah, não, o transporte público na minha região é muito ruim e o transporte também alternativo também não funciona, né? O Uber não quer no Rio de Janeiro, o Uber não me deixa em casa e eu tendo um carro em casa eu consigo ser mais rápido, se eu preciso resolver alguma coisa eu consigo me deslocar mais rápido, não fico dependente de terceiros para poder resolver minhas coisas e eu preciso estar sempre levando algum familiar ao médico e tal. Veja que é racional, você está colocando ali algumas condições técnicas para que você compre aquele veículo. Agora, entre comprar uma Uno e uma Porsche, né? Os dois carros vão te levar para o mesmo lugar, tá? E se você escolhe a Porsche, a Uno é emocional. Ponto. Você pode vir com a balela que você quiser. Os dois carros vão te levar ao mesmo lugar. Pode ser que um chegue mais rápido do que o outro, mas nas condições das estradas do Brasil, no final vocês vão chegar juntos. E até porque o Uno anda mais do que uma Porsche. Quem quiser me xingar nos comentários, que xingue, mas a verdade é essa.
né? Uma Uno, com certeza, ela anda mais do que uma Porsche, ainda mais se a Uno tiver com a escada no teto. Agora, é óbvio que existem ali outras diferenças, né? O status social que você vai ter ao chegar com uma Porsche e de você chegar numa Uno, né? O conforto que você vai ter de estar numa Porsche e de estar numa Uno. Mas a premissa técnica dos veículos é te levar de um lugar ao outro, e isso é racional. A escolha de um ou outro é o emocional. Beleza? Então, agora para a gente conectar o nosso livro, né, Reciprocidade, a Verdadeira Face Diante do Espelho, e as narrativas, tem uma situação em que a reciprocidade ela exige você ter presença, tá? E a presença ela exige uma consciência. E ter consciência é exatamente aquilo que uma pessoa que não acredita em narrativas precisa ter. Então veja como uma coisa está conectada à outra, né? Uma pessoa dominada por narrativas, ela nunca vai enxergar o outro, ela vai enxergar só ela mesma. Ela enxerga apenas os rótulos que aprendeu. Seja um cliente, seja um concorrente, seja um sócio, seja um esposo, um marido, seja um filho. Aquilo que ela recebeu de informações, ela vai acreditar piamente nisso. E aí, até trazendo um pouquinho da questão política hoje, porque existem várias famílias hoje que discutem, né, que chegam a brigar por conta de política, muitas das vezes está na profundidade que a pessoa resolveu querer enxergar. Então, a pessoa que não consegue enxergar de uma forma um pouco mais profunda, ela vai acreditar numa narrativa, seja lá o lado que for. Entende? A pessoa que já questiona determinados pontos, ela vai analisar qual o melhor projeto, independente de quem seja a pessoa. E, obviamente, ela vai analisar o histórico, né? A história. Ela vai analisar os pontos chaves que levaram aquelas pessoas a estarem ali, ela vai escolher de acordo com os projetos que existem. Então, ela vai ser racional. A grande maioria das pessoas hoje votam com o emocional. Elas votam por afinidade daquilo que elas acreditam que aconteceu, daquilo que as pessoas contaram no passado. E é isso que está fazendo as pessoas tomarem um julgamento, porque o julgamento ele vem exatamente da narrativa. E aí começa uma pessoa a julgar a outra. Quando você deixa a narrativa de lado e usa a reciprocidade, você deixa de julgar a outra pessoa e você começa a compreender a outra pessoa. Lembra lá quando eu falei da questão do assédio e tal, né? Ao primeiro ponto, você vai precisar analisar. Ah, veio uma notícia aqui, fulano assediou ciclano. Pô, mas será que isso aconteceu mesmo ou a pessoa está tentando se vingar dela? É o primeiro questionamento que você vai fazer. Né? Por mais que seja uma situação muito complicada, muito sensível, mas a gente que não tem nada a ver com a história, a gente precisa ser um pouco mais racional. A gente não precisa ser emocional com algo que não é diretamente com a gente. A gente precisa ser racional para que aquilo não atinja a gente. Entende a questão da compreensão? Isso independente do lado que seja. Porque a pessoa pode tentar utilizar algo que é de verdade genuíno para tentar atingir outra pessoa. Que às vezes pode ser inocente. E aí imagina depois de você ter atacado, apontado o dedo, falado que aquela pessoa estava errada porque ela não podia fazer isso, ficar provado que ela estava certa. Com a cara que você vai ficar? Você vai ter coragem de pedir desculpa? Se todas as narrativas que te ensinaram desaparecessem hoje, olhando para o espelho, quem você seria? Imagina. Imagina só, tudo que você acredita que hoje é verdade simplesmente desaparecesse. Quem você seria hoje?
E aí nós podemos dizer que questionar não é uma rebeldia. Questionar é uma responsabilidade. Nem toda narrativa ela é falsa, mas todas elas precisam ser examinadas. Todas. Todas precisam ser examinadas. Porque às vezes você pega uma verdade e você a manipula para que ela faça valer aquele ponto que você quer alcançar manipulando as pessoas. Porque a liberdade começa no instante em que você percebe que está sendo conduzido e escolhe pensar por conta própria. Já parou para pensar por você mesmo? Por esquecer aquilo que você já introduziu na sua mente, né? Os drives que entraram durante toda a sua vida, aquilo que seus pais falaram, aquilo que você viu na televisão, aquilo que a sua religião te falou, aquilo que os seus patrões te falaram, né? Aquilo que os seus clientes sempre te falam. Lembra daquela grande frase, o cliente sempre tem razão? Hoje já não é mais. Hoje você questiona, né? Hoje você às vezes prefere demitir um cliente que não é bom. Isso surgiu de um questionamento, né? Diversas outras coisas que há 10 anos atrás era de uma forma, hoje é de outra. Porque alguém resolveu questionar e perceberam que dá para fazer diferente. Então, escolha pensar por conta própria. Escolha analisar cada fato. Escolha ouvir uma notícia e não dar uma opinião instantaneamente. Tenta olhar uma pessoa que tem uma visão antagônica àquela notícia que foi dada. Tenta ver um outro jornalista que está falando daquele mesmo assunto, mas é que ele tem um viés divergente àquele que você pegou a primeira opinião. Isso serve para, quando você ouve alguém que você concorda, você ouvir também alguém que você discorda, entendeu? E ouvir de fato, ouvir de verdade, ter presença, ter consciência. Ouvir o que aquela pessoa está falando e pensar sobre. Muitas das vezes a gente aprende muito mais com as pessoas que a gente não gosta do que com as pessoas que a gente gosta. Tá? A gente, infelizmente, está muito polarizado no Brasil e teremos aí mais uma vez uma eleição esse ano polarizada. Escute os dois lados. Analise bem a fala de cada um. Analise bem o que cada um coloca, o que cada um prega em relação àquilo que você acredita de fato. Não ao oba-oba que às vezes o seu grupo, que às vezes as pessoas que você trabalha junto, né, a sua classe profissional, acredita. Eu comecei a questionar muitas coisas lá atrás. Eu sempre fui um grande questionador. Né? Ah, isso aqui é feito dessa forma aqui, mas por quê? Não, porque é feito assim. Porque é feito assim, cara, é uma resposta que não vai descer, entendeu? Eu vou querer entender a razão pelo qual, de fato, aquilo precisa ser feito daquela forma. Se a melhor forma até o momento é aquela, beleza, a gente vai fazer. Mas se a gente pode tentar fazer de uma forma diferente aqui para ver se fica melhor, isso é questionar. Isso é tentar quebrar uma narrativa. Isso é tentar ser recíproco e entregar o melhor valor para a sociedade. Isso é entregar a reciprocidade para colher e talvez alcançar caminhos inimagináveis. Esse foi o episódio de hoje. Espero que você reflita sobre as narrativas que todos contam por aí. Se você ainda não segue aqui, né, os canais Weldon 360 e Reciprocast, cara, já se inscreve no canal, já deixa o like, já encaminha esse vídeo para aquela pessoa que você conhece, que adora ouvir uma narrativa e colocar aquilo como se fosse verdade, mesmo quando todo mundo está vendo que a notícia é verdade, mas a interpretação não é. Eu sei que você tem alguém na sua família aí que faz exatamente isso, que encaminha uns vídeos loucos para você, que não fazem sequer sentido, que pega uma notícia que de fato aconteceu, mas encaminha para você aí de forma
arbitrária, podemos dizer assim, e que você está vendo que a pessoa está se afundando com uma decisão ali que não condiz com a realidade dela, mas que por acreditar na narrativa ela acaba fazendo isso. Então, se você quiser adquirir o livro Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho, está disponível na Amazon, é só acessar o eldon.com, o link vai direto para lá. Você pode ler de forma digital, assim como você pode adquirir a edição física. É um livro que foi feito com muito carinho para você. É um livro que tem ali boa parte da minha experiência aí de 40 anos vivendo no mundo das finanças e que conseguiu enxergar a reciprocidade de uma forma diferente da narrativa que muitos contavam, que a reciprocidade era uma troca de favores e não uma entrega de valor genuíno. E é exatamente dentro dessa essência que eu trago esse tema para você, que é do mundo dos negócios, que quer fechar negócios sustentáveis, que quer entender como que funciona a outra pessoa e entregar o seu melhor. E com certeza trilhar aí e alcançar caminhos inimagináveis. Por hoje fico por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau.